bem, vamos à palavra do Senhor, e a palavra de Deus está em Josué, capítulo de número 9, versículo 1, diz assim o texto: E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em todas as costas do Mar Grande, defronte o Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus e os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratégia e fingiram ser embaixadores. Agrave isso, fingiram ser embaixadores. E levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, odres velhos, vinhos rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e borolento. Palavra de Deus para a sua vida nesta manhã. Meus irmãos, nós estamos vivendo um período difícil para o Evangelho, um período difícil para o povo de Deus, um período de grande apostasia, um período de grande esfriamento na fé, um tempo em que a Bíblia diz que muitos se desviarão da verdade, voltando-se às fábulas. E o texto que ora lemos em Josué, no capítulo de número 9, tem tudo a ver com a situação agravante do nosso tempo. Esta palavra é uma palavra oportuna para os nossos dias. Por quê? Porque quando Deus levanta Josué em lugar de Moisés, ao tomarem conhecimento das vitórias de Israel sobre Jericó e sobre a cidade de Ai, a Bíblia diz que os reis que estavam daquém do Jordão, os reis dos amorreus, eles ficaram apavorados e inseguros com o que lhes poderia acontecer, devido ao tamanho do poderio de Deus na vitória de Josué contra Jericó e na vitória de Josué contra a cidade de Ai. Então, todos eles decidiram formar uma espécie de uma confederação para pelejar contra Israel. Eles formaram uma espécie de uma coligação entre todos eles, entre os heveus, os heteus, os jebuseus, os girgazeus, os cananeus. Todos se uniram para lutar contra o povo de Deus. Os cananeus, a Bíblia diz que eles eram povos hostis aos judeus. Eles eram povos hostis a Israel. E Deus ordena em Deuteronômio capítulo 7, verso 7, 2, capítulo 7, verso 2, Deus ordena a destruí-los, aniquilá-los totalmente. Os reis de Canaã, os cananeus, eles fizeram nesse tempo uma coligação a fim de passar ao ataque ao avanço contra os israelitas. Entretanto, não houve por parte de Josué nenhum temor, porque Josué confiava no Senhor. Isaías capítulo 54, versículo 17. A Bíblia diz que esta peleja não é nossa. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é a nossa vitória. Josué, ele era um estrategista militar. E ele estava com o texto de Isaías 54, verso 17, toda arma preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu as condenarás. No capítulo 9, o texto que ora lemos, a Bíblia diz que todos eles se uniram, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, se ajuntaram em comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E aqui eu aprendo uma lição extraordinária. O inimigo, ele sempre irá se unir, porque o reino de Satanás é um reino muito bem organizado. Nós, o povo de Deus, temos uma mania de degladiar entre nós outros, e temos uma mania de nos dividir em tribos, mas o reino do inimigo é um reino super organizado. O diabo, ele não se divide, ele sempre vai unir suas forças para destruir
destruir, totalmente aniquilar o povo de Deus. Então não tem chance nenhuma para nós, gente. Enquanto não buscarmos uma presença de Deus em nossa vida, uma graça de Deus em nossa vida, nós não teremos chance. Havia uma cidade chamada Gibeão, que era uma das 4 cidades dos heteus, 4 cidades hivitas, e uma delas era a cidade de Gibeão, que ficava a 10 quilômetros ao noroeste de Jerusalém. E o que aconteceu? Aconteceu que os gibeonitas, eles usaram 4 armas. A primeira arma dos gibeonitas foi o perigo da astúcia do inimigo. Usou de ardil. Os inimigos usaram de ardil, e é o mesmo que seduzir. Usar de ardil é o mesmo que seduzir, que enganar, ludibriar alguém, de passar a perna em alguém. Os inimigos, os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, no versículo 4, eles usaram de estratégia e se fingiram de embaixadores para tentar vencer Josué e para tentar vencer os israelitas. O nosso inimigo, ele sempre vai vir para ludibriar. O nosso inimigo, ele sempre vai vir para enganar. O nosso inimigo, ele sempre vai usar de astúcia. O nosso inimigo, ele sempre vai usar os seus ardis para tentar nos ludibriar, para tentar nos enganar. E nós estamos vivendo um cenário religioso totalmente decaído, aonde os gibeonitas estão se passando de embaixadores do evangelho. Eles estão usando as estratégias de Gibeon. Eles estão usando as estratégias dos gibeonitas. Estão se passando de embaixadores do evangelho, quando na verdade são lobos devoradores. Jesus disse assim: acautelai-vos dos falsos profetas que estão em vosso meio, que por fora parecem ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Tome cuidado com os falsos mestres, tome cuidado com os falsos profetas, tome cuidado com os falsos doutores. Nós estamos vivendo uma geração que está infestada de falsos profetas, de gibeonitas, que coloca no meio do povo de Deus pães embolorentos, que veste-se de panos velhos, que coloca odres velhos e vinhos velhos para tentar ludibriar, para tentar enganar. E nós não podemos ser enganados pelos gibeonitas. O que aconteceu? A história vai dizer que os gibeonitas, eles também eram conhecidos como os heveus. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 1, a Bíblia diz que eles eram amaldiçoados por Deus, e eles eram lançados para fora do arraial de Israel. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8, a Bíblia diz que o inimigo, ele pode nos enganar, e nós precisamos tomar cuidado, porque o inimigo, ele é sutil, o inimigo, ele é astuto, o inimigo, ele é ardil, o inimigo, ele vem para nos enganar, ele vem para nos seduzir. Quando a pessoa está falando, até parece verdade, quando ela ora, até acontece sinais, mas me faz lembrar o que Jesus disse: muitos virão em meu nome, dizendo, eu curei, eu expulsei demônios, eu fiz sinais. Sinais não pode te impressionar, mas a pregação da palavra. Se uma pessoa entra numa emissora de rádio ou sobe um púlpito para orar por você ou pregar, se ela não prega Jesus, se ela não prega o evangelho, é gibeonita, é lobo vestido de ovelha. Não importa se ele faz milagre, não importa se faz sinais, não importa se desce fogo do céu, é falso. O inimigo também faz sinais, o inimigo também revela CPF, o inimigo também revela identidade, é tudo mentira de Satanás. Deus não revela nada, tudo já está revelado dentro da palavra, na escritura. Que dificuldade é essa dos crentes de hoje entenderem que a palavra já está revelada, que a escritura está fechada, que o cânon está fechado, que um dos lemas da reforma foi sola escritura, somente as escrito. Que dificuldade é essa de entendermos isso, gente? É somente a escritura, nossa
única regra de fé e de prática. Eu não preciso de cura, eu não preciso de bênção, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de porta aberta, eu não preciso de bem-estar, eu não preciso de mulher, eu não preciso de casamento, eu não preciso de sexo, eu não preciso de nada, eu não preciso disso, eu preciso é de Cristo, porque Cristo é tudo na nossa vida, gente. Quem tem Cristo tem tudo. O homem precisa de Jesus Cristo, porque a salvação não é por meio de obras, mas é pela graça em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a primeira estratégia dos gibeonitas é que eles são astutos, é porque eles são ardis, é porque eles vêm para ludibriar, é porque eles vêm para enganar. Toma cuidado, porque há muitos gibeonitas em Montes Claros, há muitos falsos profetas nessa cidade, pessoas que desconhecem o santo evangelho, falsos profetas, lobos devoradores, que só querem chupar os ossos das ovelhas, que só querem o lã das ovelhas, e quando ele fala, parece cordeiro, e quando ele fala, fala mansinho, e Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, enchendo linguiça, tá te ludibriando, tá te enganando, porque o propósito do evangelho não é Deus te abençoar, meu irmão. O propósito do evangelho é Deus salvar você. O propósito do evangelho é Deus te libertar. E pastor, e as bênçãos? Como é que fica? As bênçãos é consequência de uma vida justa. As bênçãos são consequências de uma vida regrada na palavra. As bênçãos são consequência, porque o mesmo Deus que te salva primeiro, depois ele te apacenta. O mesmo Deus que te salva é o que cuida de você, é o que provê bênçãos para você, mas não deve ser prioridade bênçãos. O evangelho é muito mais do que as pessoas imaginam. O evangelho fala de um Cristo que se encarnou, se tornou homem, morreu a nossa morte, foi o nosso substitutivo na cruz do Calvário. Deus tira a ira dele sobre nós e deposita em Cristo, e ele cumpre o seu sacrifício, morrendo pelos nossos pecados, e agora ele diz: importa que todos os homens, em todos os cantos do mundo, creia no evangelho, se arrependa dos seus pecados e volte-se para Deus. Isto é o evangelho. Se não prega isso, meu irmão, vaza fora, sai fora, desliga a TV, desliga o rádio, sai dessa igreja, sai desses lugares, porque não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho da salvação. Deus não está aqui, ele não morreu pelos seus sonhos, ele não morreu pelos seus projetos, ele não morreu por seu financiamento, ele não morreu por essa casa, ele não morreu por esse marido, ele morreu pelos seus pecados. Que dificuldade de entender isso. Como eu queria que as pessoas entendessem o evangelho, como eu queria que as pessoas entendessem que o evangelho é muito mais do que uma bênção, é muito mais do que uma porta aberta, é muito mais do que uma vitóriazinha. Como eu queria que você entendesse, se pelo menos uma pessoa aqui, através dessa rádio na cidade, ou no mundo, através da internet me ouvindo, se pelo menos uma pessoa entender o evangelho, eu deixarei esta emissora hoje satisfeito. Sabe por quê? Se Deus me levar hoje, eu vou satisfeito. Sabe por quê? Porque eu estou com a plena consciência da verdade do evangelho. Eu estou com a plena consciência que estou pregando a verdade que te leva para o céu, a verdade que fere, mas que leva você para o céu, a verdade que constrange, mas leva você para o céu, a verdade que ofende, mas leva você para a salvação. Os gibeonitas não são assim. Os gibeonitas falam mansinho, os gibeonitas pregam bênçãos, os gibeonitas pregam portas abertas, os gibeonitas, eles são astutos e ardis. Mas quais são as outras características dos gibeonitas? Além de ser ardis e astutos, os gibeonitas ocultam males destruidores dentro deles. Capítulo 9, versículo 3. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratégia ou estratagema, e foram e se fingiram de embaixadores, e levaram sacos velhos sobre seus jumentos, e odres velhos, e vinhos velhos, rotos e consertados. Sabe o que esse texto está dizendo?
Embora a cidade deles seja maior do que a cidade de Ai, e seu exército ter grandes guerreiros, eles sabiam perfeitamente que jamais derrotariam Israel. Então a única alternativa seria ocultar a sua identidade, ludibriosamente, sorrateiramente tentar um concerto com Israel, tentar fazer uma aliança, compor uma falsa aliança, se passando sorrateiramente de bonzinhos, de verdadeiros, mas no fundo são piores que Satanás, são piores que demônios. A igreja deve tomar cuidado com a hipocrisia de alguns que estão introduzidos dentro da igreja, com fingimento, com falsidade, com ludibriando as pessoas, enganando, fazendo promessas que Deus nunca fez, fazendo promessas que o evangelho nunca fez. O evangelho nunca disse que você vai conseguir. O evangelho nunca disse que você vai prosperar. O evangelho nunca disse que você vai ter dinheiro. O evangelho nunca disse que sua vida vai mudar. O evangelho diz que você negue a si mesmo. O evangelho diz que você tem que tomar a sua cruz. O evangelho diz que você tem que pisar nos espinhos. O evangelho diz que você tem que sofrer por amor à palavra, pregando o evangelho. Nós temos 50 milhões de evangélicos no Brasil, e o Brasil nunca foi tão corrupto. Sabe por quê? Porque são 50 milhões de evangélicos que não conhecem o evangelho. São 50 milhões de evangélicos que não conhecem a verdade das escrituras. Se você perguntar para um deles o que é justificação, fala para mim as qualidades da ira e das características do amor de Deus, eles não sabem responder. Sabe por quê? Porque estão adorando um outro Deus, um Deus que eles fizeram, um Deus imediatista, um Deus humano, um Deus que atende à demanda, um Deus que dá casa, um Deus que dá carro, um Deus que dá marido, um Deus que arruma namorado, um Deus que você põe contra a parede e diz: se você não fizer, eu rasgo a minha Bíblia. Se Deus não fizer, eu vou largar a cruz. É um Deus idiotizado, é um Deus idiota, é um Deus tonto, é um Deus que atende à demanda dos homens, é um Deus que ao invés de usar os homens os usa para conquistar, para ganhar, para granjear. Este não é o Deus das Escrituras. Este é Baal, este é Astarote, este é Nimrod. Não é o Deus das Escrituras. A Bíblia diz que Deus é santo, o seu caráter é santo. A Bíblia diz que os serafins cantam santo. A Bíblia diz que ele é 3 vezes santo. Deus não está no meio desta bagunça que é a igreja evangélica moderna. Deus não está no meio desse show pirotécnico, língua estranha, repleplé. Deus não está no meio dessa bagunça dos infernos. Deus está no seu alto e sublime trono. Importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Deus está em qualquer lugar, em qualquer choupana, em qualquer quiosque, em qualquer lugar que busca a sua presença, mas não está nesses templos luxuosos. Ele não está nesses lugares podres. Ele não está nesses lugares que não pregam o evangelho, que não prega a salvação, que não prega a cruz de Cristo. Jesus está no seu coração, aonde você estiver. Você pode estar na mata, você pode estar na cidade, aonde você estiver. Se você crê no evangelho, Cristo entra no seu coração e faz morada. Isto é o evangelho que prego, isto é a verdade que prego. Os gibeonitas não, eles são estrategistas, eles são sorrateiros, eles fingem ser uma coisa que não são. Eles usam você para ganhar dinheiro. Eles usam você, eles usam seu dízimo, eles usam a sua oferta, eles compram casa, são milionários, têm jatos milionários por causa do seu dinheiro. É o seu dinheiro que banca. A culpa não é só deles, a culpa também é sua. Você também será cobrado. Sabe por quê? Porque se o freguês ir embora, a loja fecha. Então a procura que faz a demanda. Então se você procura eles vão te enganar, te escravizar, eles vão roubar você, chupar os teus ossos até não ter mais nada, de sugar em você. Então toma cuidado com os gibeonitas nesta cidade. Montes Claros, 90
90% das igrejas são igrejas gibeonitas. Escute o que eu estou dizendo. 90% são igrejas gibeonitas. Não podemos ser tendenciosos e generalizar. Ainda há pastores sérios, ainda há homens sérios nessa cidade, nesse mundo, nesse país. Mas é a minoria. A maioria não adora a Deus. A maioria não busca o evangelho. A maioria não prega a verdade como é revelada nas Escrituras. A terceira característica dos gibeonitas, gente, é que os gibeonitas, eles têm uma estratégia dolosa. Sabe o que eles fizeram? Olha o versículo 5. E nos pés, versículo 4 e 5, usaram de estratégia e foram e se fingiram de embaixadores. E levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, odres velhos e vinhos velhos e rotos em seus concertos. E nos pés, olha isso, sandálias velhas, remendadas e roupas velhas para si, porque traziam no caminho pães secos e bolorentos. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Eles se vestiram de roupas velhas para dar uma impressão de estarem vindo de uma terra distante, quando na verdade eles moravam em Gibeão, uma cidade bem próxima ao acampamento de Israel. E também por medo de serem expulsos, eles queriam a paz com Israel, por isso eles usaram uma trapaça, uma artimanha, se fazendo de simples, de humildes, vestindo panos sacos, roupas velhas, sapatos furados. Josué e os príncipes de Israel só descobriram isso depois que haviam sido enganados. 3 dias depois disso, está no versículo 16, não vamos ler por causa do horário, mas 3 dias depois que Josué foi saber que isto era falso. Sabe por quê? Porque as características dos gibeonitas primeiro, sacos velhos nas costas, representa apostasia no meio do povo de Deus. Segundo, odres e vinhos velhos, rotos, representa o grau de crente desviado no nosso meio. Terceiro, sapatos velhos, fala de soberba de muitas pessoas. Quarto, pães bolorentos e secos, representa a palavra velha. A pessoa, o pastor, não tem aquela palavra nova, renovada pelo Espírito Santo, é uma palavra antiga, é uma palavra velha, sem teor bíblico, sem conhecimento das Escrituras, entrega para o povo um pão seco, um pão borolento, uma sopa rala, sem nutrientes, não estuda as Escrituras, não estuda a palavra, não prepara um sermão que é bíblico, mas prepara um sermão psicológico, um sermão de coach para agradar as pessoas, suavizando o evangelho, preparando um evangelho falso, híbrido, um evangelho adulterado, um evangelho que não é o evangelho das Escrituras, são pães secos e borolentos. E outra característica é que eles vestem vestes velhas. Fala do crente sem a salvação, do crente que não tem certeza da salvação, o crente que não tem unção espiritual, que não tem visão espiritual, está vestido de vestes velhas. Os gibeonitas se vestiram disso, sacos velhos, odres e vinhos velhos e rotos, sapatos velhos, pães secos e vestes no meio. Dias depois que Josué foi descobrir isso. E outra característica é que nós corremos o risco de conviver com o engano achando que é verdade. Após o acordo com Israel teve que aceitar. Olha, gente, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 5, verso 6, um pouco de fermento leveda toda a massa. Toma cuidado para você não ser enganado, porque depois que o leite for derramado, não adianta chorar, não adianta. Josué, como líder, falhou por não ter perdido um conselho ao Senhor. Por isso ele foi ludibriado, por isso ele foi enganado. Nós precisamos centrar nossa visão na palavra, nós precisamos ler as Escrituras. Tudo que você ouvir, até minha pregação, gente, até minha pregação, eu não estou tirando o meu corpo fora, até os meus sermões aqui na rádio, nas redes sociais, nas igrejas aonde prego, confere na Bíblia, analise se é verdade, analise se as Escrituras, se não for, eu serei o pior herege que existe. Sabe por quê? Porque tudo tem que passar pelo crivo da Escritura, tudo tem que passar pela palavra, senão nós seremos enganados. As obras do engano, porém,
As obras do engano têm vida curta. O fim são 3 dias. 3 dias depois, a verdade foi descoberta. Eles se diziam ser distantes e moravam em 3 cidades, incluindo Gibeon, ou Gibeão, conhecido como Sefira, Beerote e Kiriat Jearim, no versículo 17. Mas logo Josué descobriu isso e tomou as devidas providências. Israel se perturbou e murmurou contra os príncipes de Israel, pois não poderia ferir aqueles homens porque foram enganados, pois era um juramento inquebrável, e quebrando seria uma grave transgressão. E depois de tomarem os gibeonitas como seus servidores, eles passaram a ser rachadores de lenha e passaram a tirar água para Israel. A Bíblia diz que Josué, Deus deu estratégia para ele. Ele conseguiu vencer esses homens enganosos. E a Bíblia diz que todos os gibeonitas, eles se tornaram rachadores de lenha. Agora eles tinham que tirar água para levar para o altar do Senhor e lenha para construir o tabernáculo do Senhor. Sabe por quê? Porque todos aqueles que não obedecem o Evangelho e que não creem no Evangelho vão se tornar rachadores de lenha. Vão se tornar rachadores de lenha, vão se tornar servidores para sempre, porque não creem no Evangelho. Toma cuidado para você não ser um servidor, para você não ser para você não ser escravizado, para você não ser forçado a fazer uma coisa que o Evangelho não diz para você fazer. A única coisa que o Evangelho diz para você fazer é crer. Somente se creres, verás a glória de Deus. O Evangelho é o único meio de nós sermos salvos, porque todas as religiões se baseiam naquilo que você faz para você salvo, mas o Evangelho é naquilo que Cristo fez para você alcançar a salvação, naquilo que Cristo fez para você alcançar a libertação. Creia nisso e sua vida irá ser transformada. Creia no Evangelho, arrependa dos seus pecados, volte-se para Cristo enquanto ainda há tempo. Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Oh, oh, oh.
acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Olha, muito bem, você ouviu a pregação da palavra. Vamos orar, tá? Vamos orar, interceder ao seu favor nesta manhã. Ó Jesus, eu quero apresentar em tuas mãos cada ouvinte desta programação. Os que ligaram, deixaram o seu nome para oração, eu quero apresentar cada um neste momento, Pai. Os que não puderam ligar, mas que estão sintonizados. Ó Pai, os que me ouvem nessa cidade, os que me ouvem através da internet, que o Senhor possa tomar em tuas mãos neste momento. Aonde estiverem, estende as tuas mãos agora, Pai, e garante a graça, o favor do Senhor e a tua misericórdia, quebrando todas as barreiras, desfazendo tudo aquilo que não te agrada, Pai, e trazendo sobre eles a graça, o acalento da alma, Deus, o alívio das pressões da vida. Deus, liberta da angústia, do medo, da depressão, da enfermidade. Deus, traz cura, restauração, em nome do Senhor, e toca na alma, Pai, salva pecadores, liberta-os, ó Pai, das garras do inimigo, em nome do Senhor. Como servo e ministro do Evangelho, eu quero, ó Deus, orar e apresentar cada um em tuas mãos neste momento, certo da vitória. Eu te agradeço, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você que orou comigo, diga graças a Deus nesta manhã, em nome do Senhor. Nós chegamos aos instantes finais da nossa programação. Volte a nos ouvir no próximo sábado, a partir das 11 horas, para orar por você e abençoar a sua vida, tá ok? Você que quer conversar comigo, meu telefone 991046746. Eu quero conversar com você e te atender, tá ok? Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço para você, um ótimo final de semana, ótimo feriado essa semana. Que Deus te abençoe em nome do Senhor. Deus te abençoe. Tu és tremendo, tu és soberano sobre